Tem uma história que quase ninguém conta sobre John D. Rockefeller. Não é sobre petróleo, não é sobre monopólio, é sobre um caderno. Um caderno que ele carregava desde criança, onde anotava cada centavo que entrava e cada centavo que saía. Ele tinha 7 anos. A maioria das crianças dessa idade mal sabe amarrar o tênis, e ele já entendia que o dinheiro tem memória, que o dinheiro responde àqueles que prestam atenção. Mas aqui vai o detalhe que ninguém fala. Rockefeller não nasceu rico. Ele nasceu pobre. Filho de um vendedor ambulante que sumia por meses, deixando a mãe dele cuidando de 6 filhos sozinha. Ele conhecia fome, conhecia vergonha, conhecia o gosto amargo de não ter. E mesmo assim, ele se tornou o homem mais rico da história moderna. Não por sorte, não por herança, mas porque ele entendia algo que quase ninguém entende até hoje. O dinheiro não é a causa da riqueza. O dinheiro é o resultado dela. Deixa eu explicar isso de um jeito que você nunca vai esquecer. Imagina que você está num jardim. Você quer colher frutas, mas o jardim está vazio. O que você faz? A maioria das pessoas fica esperando a fruta aparecer. Reclama que o solo é ruim. Reclama que não tem sorte. Mas Rockefeller, ele plantou as sementes certas. Ele regou todo dia. Ele arrancou as pragas. E quando chegou a hora, ele não precisou correr atrás das frutas. Elas vieram até ele, toneladas delas. E as sementes que ele plantou não eram de dinheiro, eram de princípios. Rockefeller tinha um ritual. Todo domingo de manhã, antes de ir para a igreja, ele se sentava sozinho no escritório, sem ninguém por perto. E ele fazia 3 perguntas para si mesmo. 3 perguntas que definiam como ele ia agir na semana seguinte. A primeira era: eu fui fiel aos meus princípios essa semana? A segunda: eu desperdicei alguma oportunidade? E a terceira, a mais pesada: eu me tornei um homem melhor do que era 7 dias atrás? Percebe? Ele não perguntava quanto dinheiro tinha feito. Ele perguntava quem ele tinha se tornado. Porque Rockefeller sabia de um segredo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Tem uma fábula antiga que ilustra isso perfeitamente. Conta a história de um mendigo que passava todos os dias na frente de um palácio. Ele via o rei saindo com roupas de ouro, carruagens, servos. E todo dia ele gritava: por que eu não tenho isso? Por que a vida é injusta comigo? Até que um dia, um sábio que passava por ali parou e disse: você quer saber por quê? Porque você mendiga riqueza, mas pensa como mendigo. O rei não nasceu rei. Ele pensou como rei antes de ter o trono. Você quer a coroa, mas não quer carregar o peso dela. Rockefeller carregava o peso. Ele sabia que prosperidade não é sobre ganhar mais, é sobre se tornar mais. E aqui vai algo que vai mexer com você. Ele começou doando. Isso mesmo. Desde o primeiro salário que recebeu, com 16 anos, ele separava 10% para doar. Não porque sobrava, porque ele entendia que o dinheiro precisa circular. Que quando você segura com medo, você sufoca a abundância. Mas quando você doa com propósito, você abre espaço para receber mais. Ele dizia: Deus me deu dinheiro, e com esse dinheiro eu tenho o dever de fazer o bem. Mas não era só caridade. Era estratégia espiritual. Ele sabia que a energia do dinheiro responde à intenção. Se você trata o dinheiro como um senhor, você vira escravo. Mas se você trata o dinheiro como uma ferramenta, você vira mestre. Agora, antes de a gente ir mais fundo nisso, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai virar tudo do avesso. E se você chegou até aqui, é porque você está pronto para ouvir. Tem uma diferença brutal entre quem enriquece e quem continua lutando. E não é talento, não é sorte, não é nem esforço, é a capacidade de adiar a recompensa.
Rockefeller viveu a vida inteira como se estivesse preparando um império para daqui a 50 anos. Enquanto os concorrentes dele gastavam tudo o que ganhavam tentando parecer ricos, ele reinvestia cada centavo. Ele não comprava luxo para impressionar. Ele comprava ativos para dominar. E tem um episódio que mostra isso de um jeito brutal. Quando Rockefeller tinha 20 e poucos anos, ele teve a chance de comprar uma participação numa refinaria de petróleo. Era a oportunidade da vida dele. Mas ele não tinha o dinheiro todo. Então ele foi num banco pedir emprestado. O gerente olhou para ele, pobre, jovem, sem garantias, e disse: "Por que eu deveria te emprestar?" Rockefeller não implorou. Não prometeu milagres. Ele simplesmente abriu o caderno dele. Aquele mesmo caderno que ele carregava desde criança. E mostrou, linha por linha, cada transação dos últimos 10 anos. Cada centavo contabilizado. Cada promessa cumprida. E disse: "Porque eu sei onde cada moeda vai. E eu nunca quebrei minha palavra." O banco emprestou. E 5 anos depois, Rockefeller já era dono de quase todas as refinarias da região. Mas aqui vai o detalhe que ninguém te conta. Ele conseguiu isso não destruindo os concorrentes. Ele conseguiu isso compreendendo uma lei universal que poucos dominam: a lei da eficiência. Enquanto todo mundo brigava por preço, Rockefeller otimizava processos. Ele descobriu que podia usar os resíduos do petróleo, que todo mundo jogava fora, para fazer outros produtos: vaselina, parafina. Ele transformava lixo em lucro. E enquanto os outros perdiam margem, ele multiplicava a dele. E sabe por que isso importa para você? Porque essa mentalidade não é sobre petróleo. É sobre como você usa o que já tem. A maioria das pessoas está sempre esperando ter mais para começar. Mais dinheiro, mais tempo, mais oportunidade. Mas Rockefeller começava com o que tinha na mão, e espremendo isso até sair ouro. Ele tinha uma frase que repetia para os funcionários: "Não me tragam problemas, me tragam soluções com os recursos que já existem." E essa mentalidade é a diferença entre quem constrói e quem só reclama. Agora, isso não significa que ele era frio. Ele era humano. E ele errava. Teve momentos em que ele tomou decisões pesadas, cortou sociedades, fechou negócios que prejudicaram gente. E ele sabia disso. Ele carregava o peso dessas escolhas. Mas ele também entendia algo crucial. Você não pode agradar todo mundo e construir um império ao mesmo tempo. Em algum momento, você vai ter que escolher entre ser amado e ser respeitado. E Rockefeller escolheu ser respeitado. E olha, isso não é desculpa para ser um canalha, mas é um lembrete de que toda construção grande exige sacrifícios. E às vezes, o sacrifício é ser incompreendido. Tem uma coisa que Rockefeller fazia que parece pequena, mas que mudava tudo. Toda noite, antes de dormir, ele revisava o dia. Ele perguntava para si mesmo: "O que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que eu fiz que me afastou?" E ele escrevia as respostas. Isso é poderoso porque a maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, dorme. E no final do mês, do ano, da vida, olha para trás e não entende por que não chegou em lugar nenhum. Rockefeller media. Ele media tempo. Ele media dinheiro. Ele media energia. E o que não se mede, não se melhora. Agora, tem algo que poucos sabem. Rockefeller tinha crises. Crises de ansiedade. Crises de estresse. Teve épocas em que ele não conseguia comer direito, perdia cabelo, ficava doente. O império cobrava um preço. E sabe o que ele fez? Ele contratou médicos, contratou nutricionistas, mudou a rotina, começou a dormir mais, começou a delegar mais. Porque ele entendeu que não adianta ter o mundo se você não está vivo para aproveitar. E isso aqui é uma lição que devia ser óbvia, mas não é. Você não é uma máquina. Você precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito, porque se você colapsar, todo o resto desmorona junto.
Rockefeller viveu até os 97 anos. 97. E não foi sorte. Foi porque ele entendia que saúde é o ativo mais valioso, que sem saúde, dinheiro não vale nada. E tem outro princípio dele que é brutal. Ele nunca tomava decisões importantes quando estava emocionalmente abalado. Se ele estava com raiva, ele esperava. Se ele estava ansioso, ele esperava. Ele sabia que decisões emocionais custam fortunas. E você? Quantas vezes já tomou decisões no calor do momento e se arrependeu? Quantas vezes já mandou aquela mensagem, fez aquela compra, largou aquele projeto porque estava frustrado? Rockefeller esperava. Ele deixava a poeira baixar. E só então, com a mente fria, ele decidia. Isso é controle. Isso é poder. E tem uma história dele que ilustra isso perfeitamente. Uma vez, um dos sócios dele tentou dar um golpe. Tentou vender participações pelas costas para enfraquecer Rockefeller. Quando ele descobriu, os funcionários esperavam uma explosão. Esperavam vingança imediata. Mas Rockefeller não fez nada. Ele esperou 3 meses. E nesse tempo, ele reorganizou tudo. Quando finalmente agiu, foi cirúrgico. Cortou o sócio fora, manteve o controle e ainda saiu mais forte. Ele não reagiu. Ele respondeu. E essa diferença? Essa diferença é tudo. Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo. Agora, tem um aspecto da vida de Rockefeller que poucos exploram. A fé dele. Ele era batista devoto. Ia à igreja todo domingo. Lia a Bíblia todo dia. E ele realmente acreditava que Deus tinha um propósito para ele. Mas não era uma fé passiva. Não era. Deus vai resolver. Era. Deus me deu os dons. Agora eu tenho que usá-los. Ele via o dinheiro como uma responsabilidade divina. Como algo que foi confiado a ele para ser multiplicado e usado para o bem. E isso dava um senso de propósito que ia muito além de acumular. Ele dizia, eu acredito que é meu dever ganhar dinheiro. E acredito que é meu dever usá-lo bem. E isso aqui é importante porque quando você tem um propósito maior, você aguenta mais. Você persiste mais. Você não desiste na primeira crise, porque você sabe que está construindo algo maior que você. E olha, você não precisa ser religioso para ter propósito. Mas você precisa saber por que você está fazendo o que faz. Porque se for só pelo dinheiro, você vai se perder no meio do caminho. Rockefeller também tinha uma regra de ouro com pessoas. Ele nunca contratava alguém mais burro que ele. Nunca. Ele procurava os melhores. E pagava bem. Porque ele sabia que pessoas medianas geram resultados medianos. E ele dizia uma coisa genial. É melhor pagar caro por alguém excepcional do que pagar barato por 10 medianos. Porque 10 medianos vão te dar dor de cabeça, retrabalho e resultado fraco. Mas um excepcional, ele vai te dar resultado que vale por 100. E você, está se cercando de gente que te puxa para cima ou que te puxa para baixo? Porque o ambiente que você escolhe define o teto que você alcança. E tem mais. Rockefeller despedia rápido. Se ele percebia que alguém não estava entregando, não enrolava. Cortava, sem drama, sem culpa. Porque ele sabia que lealdade mal colocada destrói empresas. E isso não é frieza, é clareza. É entender que manter alguém errado no lugar errado não está ajudando ninguém. Nem a empresa, nem a pessoa. Aqui vai outra. Rockefeller nunca entrava num negócio que ele não entendia. Nunca. Não importava o quanto prometessem lucro. Se ele não dominava o assunto, ele não investia. E isso aqui é ouro puro. Porque hoje em dia todo mundo quer investir na modinha. Todo mundo quer o atalho. E a maioria perde tudo porque não entende onde está colocando o dinheiro. Rockefeller estudava. Ele lia contratos linha por linha. Ele visitava fábricas. Ele entendia cada detalhe. E só então ele investia. E quando investia, investia pesado. Porque ele sabia que decisão bem informada merece compromisso total. Agora, isso aqui é para você que está se sentindo perdido,
que está se esforçando, mas parece que não sai do lugar. Rockefeller também teve esses momentos, momentos em que parecia que nada dava certo, que cada porta fechava na cara dele, mas ele não desistia. Ele ajustava. Ele perguntava: o que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? E ele mudava. Porque a verdade é essa: o mundo não te deve nada. O mundo responde àqueles que se adaptam. E tem uma frase dele que resume tudo: não espere circunstâncias extraordinárias para fazer o bem. Use ocasiões comuns. Você não precisa de condições perfeitas para começar. Você precisa começar com o que tem e melhorar no caminho. Tem um momento na vida de Rockefeller que mudou tudo. Ele tinha acabado de fechar um negócio gigante. Um negócio que triplicaria sua fortuna. E naquela noite, sozinho no escritório, ele não comemorou. Ele chorou. Chorou porque percebeu que tinha chegado num ponto onde o dinheiro não significava mais nada. Ele já tinha mais do que poderia gastar em 10 vidas. E mesmo assim, continuava acumulando. E ele se perguntou: para quê? Foi nesse momento que ele entendeu a verdade mais profunda sobre riqueza. A verdade que a maioria das pessoas nunca descobre. O dinheiro não tem valor em si. O valor está no que você faz com ele. E foi aí que Rockefeller começou a maior operação de filantropia da história. Ele doou bilhões, construiu universidades, financiou pesquisas médicas, erradicou doenças, e ele fez isso não porque queria parecer bonzinho. Ele fez isso porque entendeu que o dinheiro é energia. E energia precisa fluir. Deixa eu te contar uma fábula que explica isso de um jeito visceral. Tem um rio que atravessa uma floresta. Esse rio leva vida. Onde ele passa, as plantas crescem, os animais bebem, tudo prospera. Mas num ponto, alguém construiu uma represa, segurou a água. E o que aconteceu? A água parou de fluir. E lá embaixo, onde o rio deveria chegar, tudo secou. Virou deserto. O dinheiro é assim. Se você segura com medo, você seca a sua própria fonte. E Rockefeller sabia disso. Ele doava não apesar de ser rico. Ele era rico porque doava. Porque ele entendia que generosidade não é sobre perder. É sobre circular. É sobre criar espaço para receber mais. E aqui vai algo que vai mexer com você. Ele não esperou ficar rico para começar a doar. Ele começou quando não tinha quase nada. Porque ele sabia que generosidade não é um destino, é um caminho. Agora, tem outro princípio dele que é absolutamente brutal. Ele nunca reclamava. Nunca. Não importava o problema, a crise, o ataque. Ele não reclamava. Porque ele entendia que reclamação é desperdício de energia. Ele tinha uma frase: encontre o problema, resolva o problema, siga em frente. E pronto. Sem drama, sem vitimização, sem perder tempo culpando o mundo. E pensa comigo, quantas horas você já perdeu reclamando? Quantas conversas você já teve onde só desabafou, mas não fez nada para mudar? Quantas vezes você já ficou preso no "por que isso aconteceu comigo?" em vez de perguntar "o que eu faço agora?" Rockefeller não tinha tempo para isso. Ele tinha um império para construir. E ele sabia que todo minuto gasto em reclamação é um minuto roubado da construção. Isso não significa que ele não sentia. Ele sentia. Ele tinha raiva, tinha frustração, tinha medo, mas ele não deixava essas emoções comandarem. Ele sentia, processava e agia. E tem um episódio que mostra isso perfeitamente. Uma vez, um jornalista perguntou para ele: "Senhor Rockefeller, o senhor nunca fica estressado?" E ele respondeu: "Eu fico, mas eu não deixo o estresse decidir por mim. Isso é maestria emocional. Isso é o que separa quem constrói de quem desmorona." Agora, tem uma prática de Rockefeller que é simples, mas devastadoramente eficaz. Ele planejava a semana no domingo à noite. Ele pegava uma folha em branco e escrevia 3 coisas. As 3 prioridades da semana, não 10.
não 20, 3. E durante a semana inteira, tudo o que ele fazia girava em torno dessas 3 coisas. Se alguém chegava com algo que não estava ali, ele dizia não. Sem culpa, sem enrolação. Só não. Porque Rockefeller entendia algo que a maioria nunca vai entender. Foco não é sobre fazer mais. É sobre fazer menos, mas fazer o que importa. E você? Quantas coisas você está tentando fazer ao mesmo tempo? Quantos projetos pela metade? Quantas distrações disfarçadas de oportunidade? Rockefeller cortava tudo que não era essencial. E por isso, ele avançava enquanto os outros ficavam patinando. E tem mais. Ele revisava essas prioridades todo mês. Ele perguntava: isso ainda faz sentido? Ou eu preciso ajustar o rumo? Porque ele sabia que rigidez mata, que o mundo muda, e quem não se adapta fica para trás. Mas o princípio mais poderoso de Rockefeller, o que sustentava tudo, era algo que ele chamava de dever sagrado. Ele acreditava que cada pessoa tem um dever de usar os dons que recebeu, de não desperdiçar a vida, de não ser medíocre quando poderia ser excepcional. E isso aqui não é sobre religião, é sobre responsabilidade, é sobre olhar no espelho e perguntar: eu estou fazendo jus ao potencial que eu tenho? Ou eu estou me acomodando? Rockefeller não se acomodava. Ele tinha 90 anos e ainda acordava cedo. Ainda lia relatórios. Ainda pensava em como melhorar. Porque para ele, parar era morrer. E isso aqui é um lembrete. Você não pode controlar o tempo que você tem, mas você pode controlar o que você faz com ele. Agora, tem algo que Rockefeller fazia que parece contraditório, mas é genial. Ele era extremamente frugal com pequenas coisas, mas generoso com grandes decisões. Ele pechinchava o preço de um lápis, mas investia milhões num projeto sem pestanejar. Por quê? Porque ele entendia que disciplina nos detalhes constrói o caráter que sustenta as grandes jogadas. Se você não consegue cuidar de R$1, você não vai conseguir cuidar de 1 milhão. E isso aqui destrói a desculpa de todo mundo que diz: ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me organizar. Não. Você se organiza agora, com o pouco que você tem. E por isso, você atrai mais. Rockefeller contava centavos quando era pobre e continuou contando quando era bilionário, porque para ele não era sobre o valor, era sobre o princípio, era sobre respeito. Respeito pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo processo. E aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas não respeita o próprio dinheiro. Gasta sem pensar. Compra por impulso e depois reclama que está duro. Rockefeller tratava cada centavo como se fosse um soldado do exército dele. Cada um tinha uma missão, e nenhum era desperdiçado. Tem uma história dele que resume tudo. Uma vez, ele viu um funcionário jogando fora um pedaço de corda. Era uma corda velha, gasta, que ninguém ia usar. Mas Rockefeller pegou a corda, olhou para o funcionário e disse: isso ainda serve para alguma coisa. Não jogue fora o que pode ser útil. E olha, não é sobre ser pão duro. É sobre ter consciência. É sobre entender que prosperidade é construída na soma de 1000 pequenas decisões. Agora, isso aqui é para você que está se sabotando, que está preso nos mesmos padrões, que trabalha, se esforça, mas parece que nunca sai do lugar. Rockefeller dizia: eu não tenho medo de competição. Eu tenho medo de mim mesmo quando eu não estou dando o melhor de mim. E isso é poderoso, porque o maior inimigo nunca é o mercado, o chefe, a economia. O maior inimigo é você. São os seus hábitos. São as suas crenças. São as suas desculpas. E a maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra o mundo, quando deveria estar lutando contra a própria mediocridade. Rockefeller acordava todo dia e perguntava: eu sou melhor hoje do que era ontem? E se a resposta era não, ele ajustava. Porque ele sabia que crescimento não é automático.
Crescimento é intencional. Você decide crescer e depois você faz o trabalho. E tem uma coisa que ele fazia que mudava tudo. Ele celebrava pequenas vitórias. Toda vez que ele cumpria uma meta, por menor que fosse, ele parava e reconhecia. Porque ele entendia que o cérebro precisa de reforço positivo. Que se você só foca no que falta, você desiste no meio do caminho. Então ele comemorava, não de forma exagerada, mas ele reconhecia: eu fiz isso, eu avancei. E isso alimentava a próxima etapa. E você? Quando foi a última vez que você celebrou uma vitória? Ou você só foca no que ainda não conseguiu? Rockefeller sabia que a jornada é longa e que se você não aprende a valorizar o progresso, você colapsa antes de chegar. Agora, isso aqui vai doer. A maioria das pessoas não prospera porque não quer pagar o preço. Elas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem a recompensa, mas não querem o sacrifício. E Rockefeller? Ele pagou cada centavo do preço. Ele abriu mão de festas para trabalhar. Ele abriu mão de sono para estudar. Ele abriu mão de popularidade para manter seus princípios. E não é que ele não curtia a vida. Ele curtia, mas ele entendia que tudo tem hora, que você planta primeiro e colhe depois. E se você quer colher cedo, você vai colher pouco. E aqui vai o detalhe que fecha tudo. Rockefeller não construiu um império para ele. Ele construiu para deixar um legado. Ele sabia que ia morrer. Sabia que não ia levar nada. Mas ele queria deixar algo que durasse. E ele deixou. As instituições que ele criou ainda existem. As universidades que ele financiou ainda formam pessoas. As pesquisas que ele bancou ainda salvam vidas. Ele transformou dinheiro em eternidade. E isso aqui é a pergunta que você precisa responder. O que você está construindo? Está construindo algo que vai durar? Ou está só sobrevivendo? Porque sobreviver é fácil. Todo mundo sobrevive. Mas construir? Construir exige coragem, exige visão, exige fé. E se você sente que, apesar de se esforçar, ainda não consegue alcançar estabilidade financeira, talvez nem perceba que sua própria mente está te segurando. Essa mentalidade escassa, esses padrões que você repete sem nem notar, podem estar custando anos da sua vida e oportunidades de crescimento real. Rockefeller sabia que a mente é o primeiro campo de batalha. E se você não vence aí, não vence em lugar nenhum. As 7 chaves dos códigos milionários trazem práticas diárias, declarações que reprogramam sua mente e liberam seu potencial. Exatamente como os princípios que sustentaram Rockefeller. Se você está pronto para parar de repetir os mesmos erros, para finalmente dar o próximo passo de verdade, o link está na descrição. Esse pode ser o momento que divide o seu antes e o seu depois. Rockefeller não nasceu pronto. Ele se construiu, dia após dia, decisão após decisão, princípio após princípio. E no final, ele não era mais rico por causa do dinheiro. Ele era mais rico por causa do homem que ele se tornou para conquistar o dinheiro. Então a pergunta não é: quanto dinheiro você quer ter? A pergunta é: quem você precisa se tornar para ter esse dinheiro? Porque dinheiro vai e vem. Mas quem você é? Isso fica. Se você está decidido a mudar, comenta: eu abandono meu antigo eu. E lembra, prosperidade não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Rockefeller dormia tranquilo, não porque tinha bilhões no banco. Ele dormia tranquilo porque sabia que tinha sido fiel aos seus princípios, que tinha usado bem o que recebeu, que tinha feito a diferença. E no final das contas, isso é o que importa. Não quanto você acumulou, mas quanto você se tornou. O dinheiro é só o reflexo. A riqueza verdadeira está dentro de você. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.